pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Conteúdos e Metodologias do Ensino de História, referente à unidade de aprendizagem 2, cuja temática é História e Conhecimento Científico, o ensino de História na BNCC. O tema dessa aula é falarmos sobre como trabalharmos o ensino de História no 5º ano, o último ano do ensino fundamental 1. Lembrando, né, a nossa rota, né, a estrutura para cada um dos componentes curriculares que nós temos estudado nas últimas aulas, como é que a BNCC estrutura o seu texto, inclusive. Lembrando, mais uma vez, quais são as unidades temáticas trabalhadas do 1º ao 5º ano, destacando novamente a ideia de progressão de círculos concêntricos, ou seja, a partir do momento em que ele vai amadurecendo cognitivamente, ele vai atingindo maior capacidade de abstração, ele vai se distanciando no tempo e compreendendo, entrando em contato com conceitos mais complexos, que culminam nos conceitos, nos conteúdos, nas discussões trabalhadas no 5º ano, que aparentemente é como se fosse uma repetição do 1º ano, mas a hora que nós estivermos analisando esse conteúdo, nós vamos perceber que é um fechamento daquilo que foi iniciado no 1º ano. Então, existe uma lógica de começo, meio e fim em relação a esse processo. Aqui é a página inicial do 5º ano. Percebam que são 2 unidades temáticas a serem trabalhadas ao longo do 5º ano. Povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Registros da história, linguagens e culturas, também tivemos isso lá no 1º ano. Como nós temos 2 unidades, a sugestão é que cada uma dessas unidades seja trabalhada ao longo de um semestre. Dentro de cada uma dessas unidades, nós temos os objetos de conhecimento, que se espera, né, que as crianças tenham se apropriado ao longo do 5º ano. Então, continuamos a questão das formas de vida dos povos, né, desde o nomadismo até os primeiros povos que se sedentarizaram. Aqui há uma introdução mais verticalizada da ideia de política, é uma história política, então as noções básicas do que é o Estado, da formação do Estado, o que é o Estado Nacional, para se pensar o Brasil enquanto um Estado nacional. A questão da diversidade, o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos, a perspectiva da construção da cidadania, então ela vem sendo trabalhada desde o 1º ano e aqui a discussão fica explícita, mas ela é trabalhada desde o 1º ano. As tradições e a valorização da memória, novamente a questão da memória, memória coletiva, memória enquanto construção social, memória que representa escolhas, memória que representa os interesses de determinados grupos que acabam prevalecendo sobre os interesses de outros grupos, a ideia de que algumas memórias devem ser preservadas e outras memórias não acontecem, né? Alguns grupos são lembrados, outros são esquecidos, e trabalhar com a concepção de que isso é uma construção, isso representa as escolhas sociais. Mais uma vez, a questão dos patrimônios materiais, né? Aquilo que é tangível, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso sentir de alguma forma, e aqueles que são imateriais, né? Aqueles que estão no âmbito da imaginação, no âmbito da oralidade, mas que não é possível perceber sensorialmente. Então, são
estes os objetos, e aqui novamente nós temos as habilidades, né? Quais são as habilidades que se procura desenvolver ao trabalhar estes temas, essas temáticas e esses objetos de conhecimento. Lembrem-se, né? Percebam a questão das habilidades pelos verbos, né? Identificar, analisar, associar, comparar, inventariar. Então, são habilidades que nós estamos desenvolvendo através dos conteúdos, através dos conceitos. Lembrem-se daquela aula que eu falo que conteúdos e conceitos são pontes, eles não são a finalidade da aprendizagem, não são a finalidade do ensino, mas elas são pontes. Pontes para quê? Para desenvolver competências. As competências significam a capacidade dele mobilizar estes assuntos, estes temas, este conhecimento, através de atividades práticas, e a partir disso ele ofertar ou apresentar soluções para o cotidiano dele. É isso que se espera através do conhecimento, por isso que ela trabalha com competências. Ela tem a parte teórica, tem a parte prática e tem a parte dos valores. Sempre esse tripé quando nós falamos em competências. Então, é o saber fazer e o saber ser. Eu preciso saber o conteúdo, eu preciso saber o que fazer com este conteúdo e como é que eu posso me transformar e transformar a sociedade, intervir na sociedade a partir disso. Mais uma vez, eu peguei este material pelos mesmos critérios que eu utilizei nas aulas anteriores. É um material que eu encontrei disponível em PDF na internet, o que me permite fazer a avaliação de como uma determinada coleção de material didático soluciona ou encaminha aquilo que a BNCC apresenta. Então, vamos lá olhar. Então, o início da civilização, ele vai falar dos povos antigos, da pré-história, da civilização mesopotâmica, da egípcia. Vocês tiveram contato com essas sociedades quando vocês estudaram história da educação. Quando se fala lá as primeiras cidades, a origem do comércio, é quando vocês aprenderam sobre a educação tradicionalista, baseada em sociedades teocráticas, onde a religião ela é extremamente influente nas decisões dos governos, a questão da educação voltada para a manutenção das tradições, para a manutenção do poder, uma educação dualista, vocês já entraram em contato com estes povos. Então, aqui vamos começar a discutir o que é um povo, né, o conceito de um povo, para se chegar na contemporaneidade, entender o que é o povo brasileiro, o que é o povo argentino, qual é a diferença entre povo, população, Estado, são conceitos importantes a serem trabalhados. As formas de organização social e política que existiram ao longo da história, então existiram monarquias, existiram tribos, existiram sociedades imperialistas, existiram várias formas de organizar e de administrar essas sociedades. Para quê? Para a gente entender a sociedade brasileira hoje, que é uma república, né? O que significa ser uma república e não ser uma monarquia? O papel das religiões na cultura para a formação dos povos antigos, como eu falei, destaquei ali atrás, as tradições orais e a valorização da memória, já discutimos um pouquinho disso, a importância da escrita, né, como é que a escrita surgiu, o que isso significou, e a partir daí, qual é a importância do domínio da escrita, do domínio da leitura ao longo da história, até chegar na nossa sociedade contemporânea. Aqui, vamos falar um pouquinho daquilo que vocês se lembram de história do Brasil, mas não necessariamente no mesmo formato que vocês se lembram. Então, os temas, os conteúdos, as discussões
estão na memória de vocês, mas a forma de abordar essas questões não é a mesma forma que vocês se lembram. Então, quando o Brasil era de Portugal, então período colonial, a expansão dos portugueses, então a expansão dos portugueses é discutida no âmbito da formação dos povos, dos deslocamentos, da questão do comércio, a própria questão da organização do Estado português. E aí, temas que vocês já ouviram muito ao longo da vida escolar de vocês, né? O pau-brasil, as drogas do sertão, as capitanias hereditárias, enfim, eu vou precisar memorizar tudo isso? Não, a gente vai precisar entender, porque a gente vai precisar o quê? Identificar os processos, identificar mecanismos, aprender a associar, fazer comparação entre os tempos históricos, como se organizou a sociedade colonial, a questão do preamento, a questão da captura das populações indígenas para a escravização, a cana-de-açúcar, a substituição do índio pelo africano, e aqui a questão étnico-racial bastante colocada. A formação, lembrem-se, né, a questão da formação da organização social e política do Brasil, então está a proposta desse conteúdo é pensar como é que o Brasil se transformou em Brasil. Ele era uma colônia dos portugueses, e aí? Como é que ele virou um país? Como é que ele virou um Estado nacional? Então, são questões que são colocadas aqui, e a estrutura social, a importância da escravidão, e as marcas que essa escravidão deixou, a institucionalização do Brasil com a criação das primeiras constituições, a questão do café, né, bastante discussão do século XIX e parte do século XX, com a importância do café, a questão dos escravizados, a discussão sobre a abolição da escravidão, a questão étnico-racial bastante colocada novamente aqui, a questão das tecnologias, lembrem-se que é importante, segundo a BNCC, que o aluno compreenda, aprenda a produzir, analisar e criticar instrumentos ligados à comunicação. Na unidade 5, vamos pensar no Brasil República. Então, percebam, são formas de organizar o Estado brasileiro. Então, no primeiro momento é uma colônia, depois ele passa a ser uma monarquia ou um império, e agora se fala de república. Então, estamos falando de formas de organização social e política de um Estado nacional. Então, o Brasil virou uma monarquia, depois teve o processo da república, a vinda dos imigrantes e a participação dos imigrantes nesse processo, o conceito de cidadania. Aqui, lembrem, né, material trazendo a questão da tecnologia, atendendo aí as propostas da BNCC. O sexto, a unidade 6, vai falar da questão do mundo do trabalho, que também é um dos temas discutidos e sugeridos, indicados que os alunos discutam, principalmente porque a cidadania, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento se voltam para dois aspectos na vida dos nossos alunos, para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, é importante entender o que é o trabalho, quais as transformações que ocorreram no trabalho, inclusive para ele se identificar nesse processo. Qual é a rotina dos trabalhadores, a questão das mulheres, então a gente vê aí a questão de gênero colocada, a questão da cultura, a questão dos meios de comunicação, vejam aqui a discussão do rádio, a importância da cultura, falando da Semana de Arte Moderna de 22, unidade 7, né, a modernização do país, então, historicamente, está chegando muito perto do tempo presente. Então, veja, eles saíram lá do primeiro aninho
olhando a história de vida dele, a história de vida da família dele. No segundo ano, ele olhou lá a história da comunidade e a relação da família dele com a comunidade. No terceiro ano, ele já vai discutir a questão da relação da vida dele com o município no qual ele vive. No quarto ano, ele vai analisar um pouco da circulação, né? Como é que as pessoas circularam, se deslocaram de uma região para outra até chegar na construção do Brasil. E no quinto ano, ele volta lá na pré-história, lá nos povos da antiguidade, até chegar no Brasil contemporâneo. Então, percebam que é sempre esse movimento, vai cada vez mais longe para chegar na realidade do tempo presente, a questão das temporalidades aí. A construção de Brasília, processo de industrialização, a expedição do Xingu, Roncador Xingu, dos irmãos Rondon e tudo mais, as comunidades tradicionais, inclusive as comunidades quilombolas, a questão ambiental, falando da Amazônia, como é que ela está trabalhando, como é que ela é explorada, foi e continua sendo explorada. Unidade 8, né? Então, a ditadura militar e a volta da democracia, então a discussão esse material soluciona pensando na perspectiva da cidadania, né, da organização social e política. Na perspectiva do exercício da cidadania, ele vai fazer a contraposição entre autoritarismo e democracia. Né? Autoritarismo como uma forma de governar, uma forma de conduzir o país, em que as pessoas não têm liberdades para opinar, para decidir, e a democracia, um modelo de organização social, de um exercício de cidadania, onde as pessoas se colocam, elas interferem na sociedade. Então, ele vai, nessa unidade 8, fazer essa contraposição para que o aluno consiga avaliar os benefícios e os malefícios de um e de um outro modelo, para que ele consiga, inclusive, se posicionar em relação a isso. São discussões políticas, econômicas e culturais do período desde do início do regime militar até o final do regime militar, com a campanha direta já de 1984. A unidade 9, ele vai discutir aí a cidadania no âmbito do tempo atual, né, da história atual. Então, discussão sobre cidadania, direitos das crianças e dos adolescentes, a discussão sobre o ECA, os direitos humanos, né? Então, os direitos humanos diluídos em direitos das mulheres, afrodescendentes, idosos, olha aqui a questão dos direitos humanos à cidadania. Então, há uma proposta aí na unidade 9 de aprofundar e problematizar. Vejam, falei para vocês lá naquela aula teórica sobre a questão da perspectiva da concepção historiográfica que parte de problematização do presente. Vejam como a questão das temporalidades, a questão da relação com os documentos históricos, a questão em relação ao processo investigativo discutidos no campo da epistemologia da história, estão presentes aí nas propostas da base e como é que os livros didáticos adotam isso. Pensando que também no quinto ano, o material didático, e de uma forma geral eles seguem mais ou menos parecidos, né? Os livros didáticos eles são produzidos para que o professor tenha facilidade para distribuir os conteúdos ao longo do ano. Geralmente os livros têm 8, 9 ou 10 unidades. É uma característica comum, salvaguardando algumas exceções. Então, temos aí novamente 9 unidades. A sugestão, reforço,
quando vocês estiverem fazendo um planejamento anual, pensem em concentrar a maior parte das discussões, a maior parte do uso, inclusive, do material didático no primeiro semestre, que é sempre mais longo, os alunos estão menos cansados, o professor está menos cansado, então a probabilidade de você dar conta fazendo essa acomodação temporal é maior. Se você sobrecarrega o segundo semestre, você provavelmente não conseguirá dar conta, especialmente se você estiver trabalhando numa instituição privada, isso com certeza vai influenciar muito na avaliação do seu trabalho. Finalizamos com essa aula. A discussão sobre como o ensino de história se apresenta nos livros didáticos. Fizemos a análise de uma coleção superficialmente, para que vocês tenham uma ideia de como analisar, de como cruzar as informações que estão na base com aquilo que está no material, inclusive avaliar se o material está ou não adequado à base nacional. Vimos que esse material, ele, na sua grande maioria, sem analisar o conteúdo, mas só analisando a distribuição, sem analisar os textos, as atividades, que é um outro momento do exercício de análise de material didático, ela acata, essa coleção acata, ela está de acordo com a BNCC. Terminamos aqui essa parte e até a próxima.